Olá, assinantes e ouvintes. Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Muito obrigado pelas curtidas, muito obrigado pelas assinaturas, né? Tem gente inscrita no canal já, um sucesso. Muito obrigado mesmo. Chegamos rapidamente a 57, cerca de 57 inscritos, mais de 270 assistências do canal, e isso nos deixa muito feliz. Tá? Como nós combinamos, como nós falamos no nosso último vídeo, essa semana nós vamos iniciar nossas primeiras postagens, né, com dados e informações sempre atualizadas, com fontes sobre o mercado de trabalho. É o nosso primeiro grande tema, tá? Então, essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, que é o trabalho. O trabalho ocupa um lugar central na vida do indivíduo e o mercado de trabalho é algo também que tem uma importância enorme, muitas vezes sem a compreensão do que significa o mercado de trabalho. Tá? E isso é algo que nos chama bastante atenção. Muitas vezes se ouve falar muito do mercado de trabalho, os especialistas aparecem na internet falando sobre isso, né? Na TV, você lê num jornal o que é mercado de trabalho, que, né, que o mercado de trabalho brasileiro não anda bem, que o mercado de trabalho mundial mudou muito, e isso muitas vezes é dito sem uma devida explicação para as pessoas, né? O que é o mercado de trabalho, como ele se constitui no mundo, como ele se constituiu no Brasil, quais as características atuais, quais os problemas de fato, desafios, mas sem a explicação devida muitas vezes, né? O que é o mercado de trabalho, né? Quando nós falamos de mercado, nós estamos falando de quê? Né? De oferta, de demanda, não é verdade? Estamos num mundo capitalista, né? Embora nós tenhamos diversas formas do capitalismo no mundo inteiro, mas a ideia de um mercado que possui oferta, demanda e características de mercado como se fosse compra e venda, estão presentes em várias facetas da sociedade. E no âmbito do trabalho não seria diferente. Né? Então, esse termo mercado de trabalho foi cunhado ainda no século XIX, né, por Von Thunen, um alemão, para designar a oferta e a demanda dos trabalhadores, a busca dos trabalhadores por emprego e as ofertas dadas pelo capitalismo nascente. Né? Esse termo ficou circunscrito ali à região da Alemanha e depois tornou-se mundial com o Marshall, o grande economista, né, Alfred Marshall, que já no finalzinho do século XIX cunhou o termo mercado de trabalho e ganhou o mundo, na Inglaterra, Estados Unidos, passou a considerar o mercado de trabalho como uma das características do mundo moderno. E o que é o mercado de trabalho, na verdade, senão a existência de empregos, a existência de empregadores, trabalhadores, políticas de Estado, legislação, tecnologia disponível. Ou seja, o mercado de trabalho, no fundo, ele é um conjunto, ele é um sistema. Né? Não funciona sem um trabalhador, sem um empregador, sem a legislação, que é a regulação de tudo isso, sem um treinamento, que é a parte escolar, a parte importante, que é a parte técnica, e, principalmente, não funciona se não tivermos aí instrumentos para isso, que é a famosa tecnologia. Então, o mercado de trabalho é isso, é esse conjunto, né? No caso brasileiro, e aí é sempre importante nós frisarmos isso, né? Faremos isso de forma extensiva, teremos esse vídeo e teremos mais um vídeo na sequência, ainda nessa semana. No caso brasileiro, nós temos um problema maior, né? Que é a nossa trajetória histórica. Nós sabemos que entre os séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, nós passamos, né, bastante tempo com a escravidão. A escravidão é dos 1540, 1550, há muita discussão sobre isso, mas de certo era o século XVI que começa a escravidão no Brasil e ela vai até o final do século XIX. E isso é grave, né? Muito grave, porque atrasou bastante o nosso processo de desenvolvimento e, eu diria, de aproximação com o restante do mundo. E enquanto o mundo civilizado, chamado civilizado na época, mais desenvolvido economicamente, modernizado do ponto de vista científico, já tinha um trabalho assalariado como uma característica comum, portanto, o mercado de trabalho, nós ainda tínhamos trabalho escravo. Esse atraso foi bastante significativo, né?
Então, as fases do mercado de trabalho no mundo alcançou o início do capitalismo, a Revolução Industrial, né? Passou pela economia de serviços nos anos 50, até chegar aos dias atuais, né? Com a economia digital. Então, todo aquele processo tradicional do capitalismo, lá no início, né? Do seu desenvolvimento, em pleno século XIX, o capitalismo já era uma realidade, né? E isso não tem segredo para ninguém. Em qualquer grande livro de história você vai ver isso, né? Tem grandes historiadores que trabalham com isso, com Eric Hobsbawm. Quem gosta de história vai procurar o Eric Hobsbawm e vai ver que ele já tratava desse assunto. Mas nós estamos aqui nas portas do século, né, do primeiro quarto do século XXI. Né? Então, 25 anos do século XXI significa que já percorremos um quarto desse tempo. Né? E o nosso mercado de trabalho atual, ele tem características ainda muito díspares. Né? O Brasil demorou muito para se aproximar dessas grandes economias. Então, nós tínhamos até os anos 30 do século XX uma economia basicamente rural. O país era rural e, portanto, a industrialização ainda não era uma característica. Né? Nós já tínhamos o trabalho assalariado, o fim da escravidão, ele vai começar a dinamizar um pouco mais isso. No entanto, a precarização da vida social, né, das várias regiões impediu que isso fosse difundido, indústrias em todos os lugares, trabalhadores assalariados, novos empregos, novas características, modernização, tecnologia, legislação, nada disso existia de forma, eu diria, concentrada até os anos 30, com a chamada Era Vargas. Getúlio Vargas vai, de certa forma, criar uma sociedade, não vai atualizar do ponto de vista da industrialização, do ponto de vista da legislação, essas características que no mundo inteiro já existiam. Então é a Era Vargas, o governo Vargas, mesmo sendo uma ditadura, em parte uma ditadura, depois de um tempo ele foi eleito democraticamente, mas é ele, no âmbito do que se chama da Era Vargas, que vai fazer com que esse processo se acelere, coisa que não existiu durante o período colonial, o período imperial, não existiu ainda na Primeira República, né, a República aristocrática demais, era muito ligada à questão do café, da pecuária, e a industrialização moderna, que já existia em outros lugares, ainda não tinha se estendido. Então nós temos, até hoje, bolsões de pobreza no país inteiro, bolsões de falta de industrialização em diversos lugares do Brasil. Então o mercado de trabalho brasileiro ele é muito multifacetado e muito diferenciado do restante do mundo. Isso é sempre importante. Então, quando nós falamos do mercado de trabalho e pensamos em um mercado de trabalho cujas características são a oferta de trabalho, o trabalhador, o empregador, as políticas públicas e a legislação e a tecnologia, o treinamento, nós ainda estamos muito aquém de outros países e não deveríamos estar. Nós temos grandes bolsões também de desenvolvimento, isso é importante dizer, regiões do Brasil muito desenvolvidas, no mesmo passo de Europa, Estados Unidos, nós temos isso, mas nós temos também regiões que se aproximam muito de países muito pobres, né, da África, da América Latina, de algumas regiões do Sudoeste Asiático. Nós temos essa mescla, né, como alguns costumavam dizer nos anos 70, 80, que o Brasil era uma belíndia, uma parte é Índia e a outra parte era Bélgica, se bem que a Índia hoje já se modernizou também, embora ela tenha também ainda um grande passivo em termos de mercado de trabalho e modernização, mas ela também já é uma das principais economias do mundo. E o Brasil tem essa característica. Então o mercado de trabalho ainda é no Brasil um problema sério, um problema sério, eu diria que um caminho a ser percorrido. E isso é algo que a gente trabalha muito com isso, em termos de estudos e pesquisa, e nós vamos desdobrar isso em outros vídeos para vocês, mas a gente queria iniciar falando disso, ou seja, o nosso mercado de trabalho, com as características que o mercado de trabalho tem hoje no mundo inteiro, ele ainda é bastante diverso e precário. E ele precisa se atualizar, tem que correr atrás do prejuízo. Foram anos e anos, né? Como diz o economista Marcos Lisboa, o Brasil periga envelhecer antes de enriquecer, né? Enriquecer significa não é todo mundo ser rico,
é você ter um grande contingente de pessoas inseridas numa ordem mundial, onde você tem trabalho assalariado, mas também você tem tecnologia, treinamento, uma nação mais informada e mais bem localizada e situada em termos de mercado de trabalho. E isso é algo que é importante, não só para formar PIB, mas também para estabilizar, criar uma classe média. Então, o mercado de trabalho é algo fundamental para o mundo inteiro. Um bom e forte mercado de trabalho significa uma nação equilibrada, que tem uma média. Então, a ideia de classe média é aquela classe que está no caminho de ser uma classe estável, ter boa remuneração, boa formação, bons empregos e, portanto, não passar certas privações. Então, o mercado de trabalho é algo muito importante, é algo central na vida de qualquer nação, né? E as nossas características de mercado de trabalho precisam ser atualizadas. Esse é um tema candente, é um tema importante, que precisa ser discutido de forma mais, eu diria, equilibrada, moderna, técnica, com a utilização dos dados que nós temos disponíveis para isso. Nossos próximos vídeos vão trabalhar com os dados. Estamos aqui numa introdução, mas nós vamos caminhar para isso. Nós vamos ver os dados do mercado de trabalho brasileiro e as suas características. Nós temos coisas urgentes que estão aí batendo na nossa porta e outras que ficaram para trás e que precisamos atualizar. Essas características do nosso mercado de trabalho, os seus desafios, os seus problemas, as suas virtudes também, vão ser destacadas em números nos nossos próximos vídeos e não é por acaso que nós estamos tratando desse tema de uma forma inicial, como o nome dos nossos primeiros vídeos é sobre o mercado de trabalho. É um problema central, é um desafio, somos uma nação que estamos envelhecendo, no ano de 2030, entre 2030 e 2050, teremos mais pessoas acima de 60 anos e menos pessoas de 0 a 16 anos. É uma nação que está envelhecendo, a taxa de natalidade começa a estacionar e tende a cair. Nós precisamos pensar nisso, né? Precisamos escolarizar melhor a população, principalmente em cursos técnicos. Cursos técnicos no mundo inteiro é o que fizeram que o mercado de trabalho se modernizasse. Nós ficamos em busca de cursos de nível superior, né? E muita gente torce o nariz quando se fala que curso superior não é para todas as pessoas. Não é porque alguém é desqualificado, menos inteligente, não. É porque alguns têm características suas, próprias, para empregos técnicos. É necessário emprego técnico e os cursos superiores são para certas profissões. As profissões de massa, em geral, são profissões técnicas no mundo inteiro, né? E nós temos uma rede de escolas técnicas estaduais e federais no Brasil, né? E isso é importante pensar. Por que se criou isso? Exatamente pela necessidade disso. Isso para não contar em outros temas, como a geração Z, essa geração que trabalha de outra forma, e muita gente torce o nariz, eles são preguiçosos, são isso, são aquilo. A inclusão de determinados grupos da sociedade sempre foram excluídos no mercado de trabalho. Nós precisamos dessa modernização. O mercado de trabalho é algo central na vida de qualquer sociedade que cresceu e se desenvolveu. Então, nós vamos começar a falar disso no nosso próximo vídeo, não percam, né? E além de falar disso, nós vamos fazer algumas comparações, mostrar números do Brasil, do mundo, sobre as características atuais do mercado de trabalho. Isso é importante. O mercado de trabalho é algo que não pode ser negligenciado. Não é só uma questão de estudo, de educação formal, é uma questão de organização da sociedade, né? Então hoje você tem aí, todo mundo é empreendedor, não é verdade? Também não é isso, né? Todo mundo vai ser empreendedor. Isso não se segura. Os empregos vão sumir, ninguém vai ter mais emprego. Também não se segura, né? O emprego tradicional com carteira assinada vai sumir, ele vai diminuir. Mas o emprego formalizado, né, vai continuar existindo, em menor monta. Você vai ter mais trabalho, ou seja, ocupações, trabalhos remotos, trabalhos avulsos, pessoas independentes fazendo trabalhos, e vai ter pessoas empregadas em empresas. Isso vai continuar existindo, né? Agora, a reconfiguração disso, ela se alterou. E a gente tem que pensar um pouco nisso, certo? Ok? Então, por hoje, por esse
por hora, né? Vamos dizer assim, a gente fica por aqui, tá? Nessa primeira introdução sobre mercado de trabalho. No próximo vídeo nós vamos tratar exatamente disso. Números, dados e informações sobre o mercado de trabalho no Brasil, que é bastante complexo, como a gente pôde ver nessa introdução, ok? Então, muito obrigado, curtam, reproduzam, passem adiante, assinem o nosso canal, ficaremos muito felizes. Mais uma vez eu agradeço, estou surpreso pela acolhida, né? Foi muito interessante abrir o celular, olhar, abrir meu canal e ver, nossa, quanta gente viu, nossa, quantos inscritos. Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo.